aprendizagem 2. Eu sei que vocês ainda não receberam, mas está printado a tela e eu vou explicar a primeira atividade de matemática. Antes disso, vou fazer a correção da avaliação e já passo para vocês no privado a nota de vocês nessa avaliação, tá bom? Vamos lá? Pessoal, então aqui foi a avaliação que vocês fizeram na semana passada, né? Eu vou fazer a correção dela e se tiver alguma dúvida ainda, é só me procurar. Então, a primeira questão estava escrita assim: quando eu tenho dinheiro, qual o sinal que nós utilizamos? Então, quando eu tenho, é porque eu estou no positivo. O sinal de positivo aqui é o sinal de mais. Ok? Questão 2. Quando eu devo dinheiro, qual o sinal que a gente usa? Então, estou devendo alguma coisa, eu tenho o sinal de negativo. Ok. A questão 3, eu tenho algumas contas para fazer. Lembrando que os sinais iguais eu deixo o sinal e eu faço a conta de mais. E se os sinais forem diferentes, eu deixo o sinal do maior número e faço conta de menos, ok? Então, aqui é aquela história do que eu tenho e o que eu devo. Vou fazer os cálculos aqui no papel para vocês e depois a gente já coloca as respostas aqui. 1 minuto. Pessoal, então aqui, se eu tenho 50 reais e eu ganho 72 reais, com quanto eu fico? Se eu fico com algum dinheiro, o sinal aqui é mais. Lembra a regrinha? Sinais iguais, eu vou repetir o sinal. E aí, o que eu tenho? Se eu tenho dois sinais iguais, a conta também é de mais. Então, vou fazer a conta de mais aqui, ó. 0 mais 2, 5 mais 7, 12. Então, aqui eu tenho mais 122, certo? Tô devendo 79 e aí eu vou dever 53. Eu tenho dinheiro nessa situação? Não. Se eu não tenho dinheiro, então fica menos. Eu tô devendo para as pessoas. Eu quero saber qual é o total da minha dívida. Para saber o total da minha dívida, eu vou fazer conta de mais. Sinais iguais, a conta é de mais e deixa o sinal. Lembram disso? Então, vamos lá. 9 mais 3, 12. 7 mais 1, 8. 8 mais 5, 13. Ok? Então, vou colocar o resultado lá. Menos 132. Tudo bem? Aqui, eu tenho 176 reais e eu tô devendo 84. Consigo pagar toda essa conta? Yes, consigo. Se eu consigo pagar toda essa conta, me sobra dinheiro? Sobra. Então, toda vez que os sinais são diferentes, o que eu tenho que fazer aqui? Ver o sinal do maior. Olha aqui, ó. Quem é o maior? 176. Passe ele para lá. Mais. E se os sinais são diferentes, a conta que eu preciso fazer aqui é de menos. 6 tira 4, 2. 7, dá para tirar 8? Peça emprestado, ó. 17 tira 8. Então, eu conto lá do 8 para chegar no 17. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui fica 92. Mais 92. Ok? Na próxima, eu tô devendo 199, só que eu só tenho 72 para pagar. Eu consigo pagar toda essa minha dívida? Não. Vou ficar devendo, ó. Certo? Então, vamos prestar atenção lá na regrinha. Sinais diferentes. Vou pegar o sinal do maior, coloco lá. E se os sinais são diferentes, a conta sempre vai ser de menos. Tudo bem? 9 tira 2. 7. 9 tira 7. 2 e 1 sozinho. Então, essa aqui deu menos 127, ok? Aqui, 150 menos 28. Esse 150 tem alguma coisa na frente dele? Se não tem sinal nenhum, eu posso colocar mais, só para ficar mais fácil de fazer a conta.
Então, sinais diferentes. Eu sei que essa conta aqui é de menos. Vou pegar o sinal do número maior, coloco lá no resultado e vou fazer a conta. 0, dá para tirar 8? Não. Então, eu empresto. 10 tira 8. Fica 2. 4 tira 2, 2 também. E o 1 sozinho, 1. Tudo bem? Então, mais 122. Próxima. Devo 277 e eu tenho 145 para pagar. Consigo pagar toda a minha dívida aqui? Não, então fico devendo. Olha lá, sinal do maior. Passo para lá. E quando os sinais são diferentes, a conta é de menos. 7 tira 5, 2. 7 tira 4, 3. 2 tira 1, 1. Tudo bem? Então, aqui, menos 132. Tenho 51 e tenho 41. Eu tenho dinheiro? Tenho. Sinais iguais, eu deixo o sinal que tá e faço conta de mais. Iguais, mais. Sempre isso, tá? 1 mais 1, 2. 5 mais 4, 9. Então, mais 92. Aqui, tô devendo 119 e tô devendo 8. Tenho duas dívidas. Qual é o total da minha dívida? Tô devendo ainda. Sinais iguais, eu deixo o sinal e faço conta de mais. 9 mais 8, 17. 1 mais 1, 2 e 1 sozinho. Então, menos 127. Vamos colocar lá as respostas? A primeira é mais 122. Ah, professora, mas só tem o 122 aqui. Lembra que toda vez que não tem sinal na frente, é como se eu tivesse o mais. Então, a primeira é essa. A próxima é menos 132. A próxima é mais 92. Menos 127. Certo? A próxima é mais 122. Menos 132, mais 92 e menos 127, certo? Próxima questão. Quando temos multiplicação e divisão, qual é o primeiro passo a ser feito? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que tiver multiplicação e divisão, a primeira coisa que a gente deve fazer é o jogo de sinais. Fazer aquela olhada na tabela e ver o jogo de sinais. Tudo bem? Aí aqui, ó. O que devemos fazer com a multiplicação e divisão dos números inteiros? Então, a gente já pegou uma das respostas aqui, ó. Jogo de sinais. Então, vou ver onde tem jogo de sinais. Só multiplica? Então, já tá fora. Essa aqui já não vai mais. Só divide? Também já tá fora. Então, ou é só o jogo de sinal, ou é essa daqui de cima. Toda vez que eu tenho multiplicação e divisão, faço o jogo de sinais e faço a conta. Ou multiplico, ou divido. Então, a questão 5 é essa. Questão 6, vou colocar aqui no papel para a gente fazer os cálculos. Eu tenho multiplicações e divisões. Lembrando sempre que na multiplicação, eu faço o jogo de sinal e depois eu multiplico. Na divisão, a mesma coisa, jogo de sinal e depois eu divido, ok? 1 minuto. Pessoal, na multiplicação e na divisão, a gente vai sempre usar essa tabelinha aqui que vai nos auxiliar no começo do jogo de sinais, ok? Então, aqui, sinais iguais, eu vou colocar no resultado mais. Sinais diferentes, eu vou colocar no resultado menos. Só que a conta continua a mesma, vezes ou dividir, ok? Então, aqui, ó, menos com menos, vou olhar lá na tabela. Menos com menos vai ser mais. Então, coloco lá
o mais. E faço a conta. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Mais 1 que subiu, 7. Então, aqui fica mais 72. Tudo bem? 46 vezes 5. Nenhum dos dois tem sinal, mas eu sei que toda vez que o sinal não aparece, é porque eu tenho mais no começo. Então, mais com mais, olha lá na tabela. Mais com mais, mais. Coloco ele aqui. A conta é de vezes. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 4, 20. 20 mais 3 que subiu, 23. Então, aqui dá 230, certo? Aqui, menos 17 vezes 3. O 3 não tem sinal, então coloco mais. Vou olhar lá na tabela, o menos e o mais, ó. Menos e mais, menos. Então, coloco aqui, ó, menos. Ok? 17 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3. Com 2 que subiu, 5. Então, aqui dá menos 51, ok? Aqui, o 18 não tem sinal, só tem sinal no menos 4. O 18 fica positivo, mais com menos. Olha lá na tabela de vocês. Mais com menos, menos. Então, primeiro jogo de sinais e depois a conta. 18 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Com 3 que subiu, 7. Menos. Então, esses aqui foram as de multiplicação. Faço o jogo de sinal e depois faço a conta de vezes. Tudo bem? Agora, a gente vai para aquelas que são a divisão. Então, aqui, ó, eu tenho menos 288 dividido por 4. Então, nós vamos usar a tabuada do 4. Então, já coloquei ela aqui, ó. Tcharam! E vou procurando o resultado. Mas antes disso, eu preciso fazer o jogo de sinal. Menos, não tem nada aqui, mais. Então, menos com mais, menos. E vou fazer a conta de dividir. Toda vez que eu faço uma conta de dividir, o número que está aqui na chave é a tabuada que eu vou usar. Então, fiz a tabuada aqui do ladinho, ó. 4 vezes 1, vezes 2, vezes 3, até o vezes 10. Tudo bem? E aqui é o resultado. Então, começo com a tabuada e o resultado é o resultado mesmo. Então, 2. Se eu tenho 2 balas, eu consigo dividir para 4 pessoas inteiras? Não. Então, vou ter que juntar, ó, 28. E aí, eu procuro lá. 28 aparece aqui no resultado? Olha aqui. Apareceu. Então, já coloco que ele aparece aqui, ó. Certo? Qual é o número do meio para dar 28? Ó lá. 7. Então, aqui vai o número do meio. Tudo bem? Desse lado, faço conta de menos. 8 tira 8. 2 tira 2. E abaixo, o próximo número aqui, ó. Que é 8. Então, vou procurar 8 no resultado da minha conta, ó. Opa, já achei. 8. Achei ele, coloco ele aqui, ó. Qual o número do meio que deu 8? Ó lá. 2. 8 tira 8, 0. Então, o resultado que eu tenho aqui é 72. Então, nesse caso, o próximo, 357 dividido por menos 7. Sei que aqui não tem sinal, então é mais. Mais com menos lá na nossa tabela, menos. Já coloco menos aqui. Vou procurar a tabuada do 7, que já tá aqui. E vou olhar no resultado para ver se eu tenho alguma coisa. 3 balas, eu consigo dividir para 7 pessoas? Não, vou ter que marcar aqui, ó, 35. Então, procuro 35 lá no resultado da tabuada, ó. Vamos comigo. Aqui, achei. O que eu achei, eu coloco aqui, ó, no resultado. E qual é o número do meio que deu 35? 5. Então, coloco 5 aqui. Faço a conta de menos do lado esquerdo.
35 tira 35, 0. E vou abaixar o próximo número aqui, ó. 7. 7 aparece aqui no resultado, olha, primeiro aqui. Então, vou colocar o que apareceu e vou pegar o número do meio, ó, e vou colocar ele aqui. 7 menos 7, e aí a gente tem o resultado 51, e o menos que já estava lá na frente. Pessoal, a próxima, menos com menos, volto lá na tabela, ó. Dá mais. Então, aqui o resultado vai ser mais. E faço a conta de dividir. Qual é a tabuada que eu vou precisar usar? A do 5. Já coloquei ela aqui, ó. Certo? Então, olho o resultado e vejo se eu tenho. 1, dá para dividir para 5? Não, preciso juntar. 11, aparece aqui no resultado? Ixi, não. Então, eu tenho que pegar o número que aparece antes do 11. Quem é o que aparece aqui antes do 11? O 10. Então, coloco o 10 aqui, ó. Certo? E vou ver qual é o número do meio. Lembra que a gente tá trabalhando com o número do meio? É o 2. Tudo bem? Aqui, vou fazer conta de menos, ó. 1 tira 0, 1. 1 tira 1, não sobra nada. Aí, eu abaixo o próximo aqui, ó. 5. Que número que ficou aqui? 15. Então, lá no resultado, eu vou ter que procurar o número 15. Já achei. Eu coloco aqui o número que eu achei, né? Que eu achei o 15 agora. Qual é o número do meio que eu tenho aqui? 3. Então, faço a conta de menos, ó. 15 menos 15, 0. Abaixo o 0. Não tenho nada para dividir para 5. Quanto que essas pessoas ganham? Nada. E por que que eu tive que fazer essa divisão do 0 aqui no final? Porque eu acabei de descer ele. Não fiz 0 menos 0 aqui, ó. Ok? Para ter o resto. Quando eu acabo de descer, eu preciso continuar a divisão. Então, aqui deu mais 230. E a última, a gente tem o seguinte, 144 dividido para 2. Não tem sinal, é mais. Não tem sinal, é mais. Mais com mais na nossa tabela. Tcharam! É mais. Vou fazer a divisão. Tabuada do 2, tá aqui, ó. E aqui o resultado da tabuada. Então, eu penso lá, 1, eu consigo dividir para 2? Não. Então, eu tenho que juntar, ó. 14. 14 eu consigo dividir para 2? Tá aqui. Aparece o 14 aqui. Então, coloco o 14 lá. Qual é o número do meio do 14? O 7. Pessoal, eu falo o número do meio, ó. Eu não completei a tabuada aqui, mas a gente sabe que aqui, ó, tem vários 2. Por isso que ele é o número do meio. Certo? Todas as tabuadas eu fiz isso. Eu só coloco o primeiro e não coloco o restante. Então, aqui, ó. O 2 é o primeiro número. O número do meio vão ser sempre esses aqui. Então, o 7. Coloco o 7 aqui, ok? Vou fazer a conta de menos lá do lado esquerdo. Não esqueçam. Aqui é o resultado que eu coloco e faço conta de menos entre eles. 14 menos 14, 0. Vou abaixar o próximo, ó. 4. O 4 aparece aqui na tabuada? Olha ele aqui. Então, aparece, eu coloco aqui, ó. 4. Qual é o número do meio? 2. E aí, faço a conta de menos. 4 menos 4, 0. Esse 0 eu divido lá por 2 de novo? Não, porque eu não abaixei ele. Ele já é resto. Diferente dessa que nós fizemos. Tudo bem? Então, aqui fica mais 72. Vamos colocar as respostas lá? Primeira resposta, deu mais 72, ok? Segunda resposta, deu mais 230. Terceira resposta, menos 51. Próxima, deu menos 72. Aqui,
menos 72, menos 51, mais 230, e a última mais 72. Tudo bem? Então, essa é a nossa